Bom dia. Que privilégio nós temos de adorar, de servir, de cultuar o Deus vivo e verdadeiro, Deus infinito, Deus imutável. É o nosso tema esta manhã. Tudo muda. Tudo muda. Até aquilo que nós pensamos que não muda, muda. Muda tudo, absolutamente tudo. Mudam os montes, as praias, as estrelas que se vão apagando. Não sei se os mais pequeninos sabem, mas as estrelas vão se apagando aos poucos. Vão envelhecendo como as pessoas e vão perdendo a sua luz. Então as estrelas mudam. A geografia dos países muda, os países em si mudam, o seu contexto político, a sua economia. Muda a moda, muda o desporto, muda a música, mudam os brinquedos, não é? Não imaginam que o tio Manuel, que ainda há pouco tempo estava aqui à frente, brincava com os mesmos brinquedos que as nossas crianças brincam hoje. Não brincava com Minecraft, por exemplo, que é um jogo só para os mais velhos ficarem situados, é um jogo de computador e de outros aplicativos. Nem as senhoras, as meninas da altura do tempo da tia Arminda, brincavam com a Barbie. Talvez com uma boneca de pano. Os brinquedos mudam. Tudo muda. Mudam as circunstâncias, mudam as pessoas. Todos nós mudamos. Os nossos desejos mudam, os nossos sentimentos mudam, os nossos planos, as nossas ideias. Tudo muda. Absolutamente tudo. Tudo muda. Como disse e escreveu Luís de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança. Tudo muda. O nosso tema vai no sentido contrário. Deus é imutável. E eu queria que vocês abrissem em Malaquias 3. Um texto onde já tivemos esta manhã logo no início. Malaquias 3. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Quero desde já afirmar que não vou pregar propriamente expositivamente o texto, vou pregar um versículo, que é o versículo 6, que as nossas crianças bem disseram de cor e que todos nós também já tivemos a oportunidade de dizer em conjunto. Uma outra vez vamos considerar o contexto de todo o livro e deste capítulo em particular, mas será a pregação de um único versículo, o versículo 6. Então, diz assim Malaquias 3, a partir do versículo 1. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. E os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E achegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus imutável, que quer dizer Deus não muda. Deus não muda. Deus imutável, o Deus que não muda. Começa justamente assim o versículo onde vamos enfatizar, esta manhã e onde estará toda a nossa atenção. Porque eu, o Senhor, não mudo. E eu queria listar e ver com vocês vários aspectos da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda a sua essência. Deus não muda a sua essência. Em muito sentido, ou em todo o sentido, ser Deus implica isso mesmo. Ser Deus implica ser imutável. Porque se existe um ser
autoexistente, poderoso, infinito e perfeito, ele não pode mudar. Porque se mudasse, deixaria de ser, ou nunca teria sido. Ou deixaria de ser o todo-poderoso, perfeito e infinito, ou nunca teria sido, se passasse a ser poderoso, infinito e perfeito. Então, ser Deus implica, em toda a medida, não mudar, ser imutável. Deus não muda, é infinito e perfeito em si mesmo e não pode mudar. Deus é espírito, disse Jesus. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Deus é espírito. Essa é a sua essência, é diferente de nós. Também temos uma dimensão espiritual, bem sabemos, eterna, mas a nossa essência, em grande medida, começando desde logo pela carne, muda. Deus não é assim. Há um outro versículo que também poderíamos pregar esta manhã, que diz o seguinte: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17. O Pai das luzes, de onde vem toda a boa dádiva, tudo o que de bom nós temos, tudo o que de bom todos recebem, mesmo os descrentes, mesmo os ímpios, por graça comum recebem e desfrutam. Toda a boa dádiva, tudo o que é bom, vem do Pai das luzes, desce do alto, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há a mínima sombra de mudança. Deus não muda mesmo. Nem 1 milímetro, ou 1 milésimo de milímetro, ou outra medida qualquer que possamos referir, um nanomilímetro. Deus não muda, não há sombra de variação. Tudo muda. Tudo é sujeito à mudança. A essência das coisas muda, as pessoas mudam, e nem sempre é para melhor. Infelizmente, se quisermos generalizar, há mais mudanças para pior do que para melhor. Mas Deus permanece o mesmo, imutável, em si mesmo completo e perfeito. Porém, tudo o que nós achamos firme, tudo o que aparentemente é estável, tudo o que parece até eterno, muda. Olhem os céus, olhem a terra. Para nós, que vivemos umas décadas, parecem eternos. O céu está ali desde sempre. Desde que existe criação, desde que existe homem e mulher, o céu está ali. E para nós que passamos aqui, em comparação com o céu, uma brevidade, um vapor, parece tão estável que não muda. A terra parece que não muda, mas mudam. Nós já lemos isso com o Daniel no Salmo 102. Eu vou referir apenas 3 versículos. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, diz o versículo 26 do Salmo 102. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido. O céu, comparado com Deus, é como um vestido que envelhece. Todos eles envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Queria aplicar desde já este ponto. Deus não muda a sua essência. Deus não muda o que é. Deus não muda a sua essência. E queria que chegássemos a uma primeira reflexão e uma primeira afirmação que é importante. Rapidamente, por comparação, nós esbarramos na nossa mutabilidade. Nós esbarramos na nossa mutabilidade, na nossa variação constante. Nós mudamos. Todos os elementos à nossa volta e o mundo que nos rodeia muda. Nós não somos Deus. Nós somos mutáveis. E o mundo, a estrutura que nos envolve, onde estamos inseridos, é altamente mutável e variável. Não é autossuficiente como aparenta ser, como se afirma ser. Não tem a capacidade de se garantir a si mesma como estável, muito menos como perpétua. Tudo à nossa volta muda. Tu mudas, eu mudo e o mundo muda. E este reconhecimento é importante demais. É a primeira reflexão, a primeira aplicação em oposição à certeza de que Deus não muda a sua essência, não tem sombra de variação e não muda. A primeira reflexão e o primeiro pensamento que eu queria que nos invadisse é que nós não somos como Deus, nem somos Deus.
nós mudamos. Podemos dar 500 exemplos só da nossa mudança física ou dos nossos gostos, das nossas mudanças, mas não o vamos fazer. Nós mudamos. Deus não muda. Deus é imutável na sua essência, mas Deus é imutável nos seus atributos. Este é o segundo ponto. Deus não muda o seu caráter, as suas características. Deus não muda seus atributos. Atributos que nós temos considerado até aqui são imutáveis, como o Daniel já referiu. Deus continua justo. Nunca foi mais justo do que é hoje, nem nunca será mais justo no futuro. Ele é justo. E a sua justiça é inabalável. O seu trono continua o mesmo, onde ele reina e julga com justiça inabalável. A sua justiça não tem qualquer variação. Sempre igual, sempre estável, sempre eterna, inabalável a sua justiça. Deus continua amoroso. Sempre amou, ama e amará. E essa fonte não cessa, não larga mais água, não larga menos água. Ele continua riquíssimo em graça e misericórdia, se quiser usar as palavras de Efésios 2. E este tesouro de graça e de misericórdia nunca terá fim. Sua graça, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão são infinitos. Seu amor não muda. Deus continua irado. Deus é um Deus irado. Seu ódio ao pecado não aumenta nem diminui. Ele ira-se todos os dias e o inferno nunca terá fim. Deus continua e continuará para tudo sempre irado. Deus é santo. Santo, santo, santo. O que Isaías viu naquele trono, o que ouviu ser cantado, santo, 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 é o que séculos mais tarde João viu e ouviu em Apocalipse. Santo, santo, santo. E é o que se cantará para sempre, o que eu e tu vamos cantar e vamos ouvir cantar. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo. Ele é luz, nele não há trevas nenhumas. Deus continua soberano. Sempre foi soberano, dono do universo. Continua a ser, continuará a ser. Cada partícula, cada ser pequenininho está nas suas mãos. Como a história também. Sempre esteve na sua mão e sempre estará na sua mão. Cada dia que passa só confirma isso. Deus é rei, o soberano, que faz tudo o que lhe apraz. Se quisermos usar as palavras do Salmo 115, versículo 3. Deus é o Criador. Criou e sustenta toda a criação. Continua a sustentar e continua a criar. Vimos isso quando falámos de Deus Criador. No Salmo 104, 30 diz que Ele envia o seu Espírito à terra e assim renova a face da terra. Deus continua a criar. Ele é o dador da vida. Ele continua a dar vida. Nele está a vida. Nele está a respiração. Nele está o existir. Ele é Criador e continua a criar e a sustentar. Ele é grande. Continua grande. O seu poder não aumenta nem diminui. O seu poder, a sua sabedoria, a sua presença. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Seu poder, sabedoria e presença enchem todo o universo. E toda a realidade, seja física, seja espiritual, qualquer realidade que nós possamos imaginar ou conceber, está cheio do poder da sabedoria e da presença de Deus. Hoje e para sempre. Sim, Ele é eterno. O autoexistente. O eterno eu sou. Foi, é e será eternamente. Perfeito, fiel a si mesmo, sem qualquer contradição. Fiel a si mesmo e imutável. Deus não muda. Aquele que sustentou Noé sobre as águas, quando toda a terra era coberta de águas, e uma minúscula arca, comparado com o globo, andava de um lado para o outro no mar mais turbulento que já existiu, Deus sustentou Noé. Mais tarde, o mesmo Deus sustentou Jonas no ventre de um peixe. Bastante mais tarde, o mesmo Deus sustentou Paulo no naufrágio no Mediterrâneo. Sustentou em todas as prisões, em todas as perseguições. E Ele é o mesmo que nos sustenta hoje. Os seus atributos não mudam. O seu caráter, as suas características e a sua virtude, as suas virtudes não mudam. E queria também aplicar. Deus não muda o seu caráter. E queria fazer desde já a primeira pergunta. Onde é que está a tua confiança?
A tua confiança está na instabilidade da mudança, em termos de essência e de caráter, em ti, noutra pessoa, no mundo, num sistema qualquer. A tua confiança está na instabilidade da mudança ou na firmeza e harmonia da perfeição divina? Onde é que tens depositado a tua confiança? Naquele que não muda ou em tudo o que é altamente mutável e imprevisível? Eu quero, depois de fazer esta pergunta, quero afirmar: podes nele confiar, como nós já cantámos em várias músicas. Tu podes confiar. Ele é uma rocha que não se abala. Ele é uma rocha que não muda. Ao contrário dos montes, que são sujeitos à erosão e vão mudando, e não são hoje como eram no passado, Deus não muda. É uma rocha inabalável. E eu quero afirmar e enfatizar, queremos afirmar e enfatizar que tu podes confiar em Deus. Ele não muda. É o mesmo Deus de Noé. É o mesmo Deus de Jonas. É o mesmo Deus de Paulo. O nosso Deus não muda. Em quem é que estás a confiar? Em quem é que depositas a tua confiança? Terceiro lugar, Deus não muda a sua palavra e seus planos. Deus não muda a sua palavra nem os seus planos. Deus não muda a sua palavra. As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, inspirada por Deus, o sopro, o hálito, o sopro do Deus imutável, é imutável também. A Bíblia, a palavra de Deus, como Deus, é imutável. Deus não muda a sua palavra. Se a Bíblia mudasse, reparem, ouçam todos, meninos, crianças, é para vocês também. Se a Bíblia mudasse, Deus deixaria de ser imutável e mudaria também. Se a Bíblia mudasse, Deus deixaria de ser imutável e mudaria também, porque a sua palavra mudaria. Eu sou mutável e a minha palavra muda. Já disse tantas coisas enganado? Já mudei tantas vezes a opinião em tantos assuntos e temas? E faço isso e muda a minha palavra porque sou mutável, como tu. Mas Deus não muda. No dia que a Bíblia mudar, Deus mudou. Mas Deus não muda. Então, Deus não muda a sua palavra. A própria palavra o testifica e afirma. Um texto bem conhecido, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Nem um jota ou um til. Meninos que andam na escola, no primeiro ano ou no segundo, o que é um til? Terceiro também dá. Sabes o que é um til, André? O que é o til? André não tem til, pois não? É uma onda. André não tem til. Quem tem aqui um nome com um til? E agora? João, mas não tem aqui nenhum João. E agora? Eu pensei em João também, enquanto te falava. Mas não tem aqui nenhum João. Um nome com til. São. Exatamente. Nem um til da Escritura. Nem um til. Isto é escrito num contexto, e é dito por um judeu, que é Jesus, num contexto que eles contavam as letras. Não havia imprensa, não havia fotocópias, não havia edição nem publicação de Bíblias. Eles contavam as letras. Os mais radicais, e para preservar, quando tinham erro, não se usava. Faltava letras, não dava o número certo. Encosta, não é Bíblia, não serve, não é Torá, não é lei, não é Bíblia, não é palavra. Não chega. Nem um til, meninos. Nem um til muda. Nem um til deixará de ser cumprido. Tudo se cumprirá. Há um outro texto onde que eu gostava de citar. Sendo de novo gerados. Esta palavra que não muda foi a palavra que te gerou. Nós somos filhos da palavra. É a palavra que convence. O Espírito aplica a palavra. É a palavra que revela quem Deus é, quem Jesus é e o que Jesus fez e o nosso pecado, como já referimos, como já oramos, como já agradecemos. Sendo de novo gerados. Não da semente corruptível, mas da incorruptível. O que é que quer dizer corruptível? Quer dizer que se corrompe. Podemos dizer, quer dizer que muda ao ponto de se estragar. E o exemplo que o texto vai dar é claro. Não da semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva. E toda
é como a erva e toda a flor da erva. Porque toda a carne é como a erva e toda a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Primeira carta de Pedro 1, 23 a 25. A palavra permanece para sempre. Ela não muda. Ela é estável, ela não se corrompe. Ao contrário, toda a carne, todo o ser humano, toda a existência é como a erva. É como a flor. Olhem, como estas flores aqui. Quantas vezes esta jarra já foi mudada? Em tantas décadas de igreja. Sabem porque é que as irmãs têm feito este trabalho de nos embelezar e de trazer sempre flores novas para aqui? Porquê? Porque elas não são de plástico. Bem, se fossem de plástico também já tinham sido mudadas, que a igreja está aqui há muitos anos. Também se corrompe o plástico. Mas porque são flores verdadeiras, eu até vou tirar aqui no registro. Nós vamos deixar aqui em cima do púlpito esta flor. E na terça-feira, na reunião de oração, ela já estará... Bem, esta é resistente, mas já não estará igual. E na próxima sexta, não estará igual. E no domingo, quando o meu pai pregar, se pegar nesta flor, ela mudou completamente. Assim é o ser humano. Cai a erva, cai a flor, murcha. Mas a palavra de Deus, ela dura para sempre. Ela permanece para sempre. Avançando, os nossos planos falham. Os nossos planos mudam. Os planos de Deus não mudam. Jamais falharão. Deus não muda a sua palavra nem seus planos. Os planos de Deus jamais falharão, jamais mudarão. Ele faz tudo o que lhe apraz, como referi há pouco no Salmo 115:3. E posso referir aqui também 2 versículos. Provérbios diz, no capítulo 19, versículo 21, muitos propósitos há no coração do homem. Ou dito de outra maneira, muitos planos, muitas intenções há no coração do homem. Mas o conselho do Senhor permanecerá. O homem tem muitos planos. E é bom fazer planos, desde que sejam submetidos à vontade de Deus. Mas esses planos são falhos como nós somos falhos. O homem tem muitos propósitos no seu coração. Mas o conselho do Senhor permanecerá. Só os planos do Senhor são certos. E é certo que permanecerão e que se cumprirão. Outro texto. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Hebreus 6:17. Querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, a imutabilidade do seu propósito, a imutabilidade do seu plano aos herdeiros da promessa. Este texto de Hebreus 6, só fazendo um pequeno parênteses, está a falar do Novo Testamento, da grandiosidade de Jesus e do Novo Testamento selado com o sangue de Jesus. E diz aqui o texto que Deus se interpôs com juramento, querendo afirmar e deixar claro que o seu conselho é imutável, que o seu plano acerca da nossa salvação, é o contexto da passagem, é imutável. O texto vai continuar e diz por 2 coisas que é impossível que Deus minta, que não podem mudar. É o que diz o contexto desse texto, onde não vamos ao nosso propósito. Deus tem um conselho imutável em relação à nossa salvação, em relação a tudo. O conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor sempre permanecerá. Então, Deus não muda a sua palavra, nem muda seus planos. E eu quero aplicar aqui também. E queria que me ouvissem com atenção. Porque aplicar a imutabilidade de Deus na sua palavra e nos seus planos a nós é importante demais. Em primeiro lugar, Deus leva a sério a sua palavra. Então nós devemos levar a sério a nossa palavra. Esta é a primeira aplicação. Deus não muda a sua palavra e nós somos chamados a não mudar a nossa palavra. Então, implica que tu leves a sério a tua palavra. E implica não mentir. Não mintais uns aos outros. Não dirás falsos testemunho. É algo que percorre toda a Bíblia. Não mentir. Isto é também para vocês, meninos. Estão a ouvir-me, pequeninos? Não mentir. Não mentir aos pais. Não mentir aos professores. Não mentir aos colegas. E é muito fácil. Não fui eu. Foi ele. Eu não fiz, mamãe.
E eu não quero infantilizar falando para as crianças. Eu quero falar diretamente para elas porque quero que elas se apropriem disto que eu estou a dizer. Mas não quero infantilizar para nós adultos, porque nós mentimos. Quando falar para as crianças ouçam-me. Quando falar para as crianças, os adultos, não se distraiam, porque nós mentimos. E não devíamos. A Bíblia chama de feliz, de bem-aventurado, aquele que jura com dano seu, contudo não muda. Bem-aventurado, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Também está no Salmo 15. Está no Salmo 15, versículo 4. Também um salmo. Feliz é aquele que jura, que dá a sua palavra de determinada maneira e depois não muda, mesmo que perca. Mesmo que seja prejudicado. Então, o primeiro ponto da imutabilidade da palavra de Deus que eu quero aplicar: leva a sério a tua palavra da mesma forma que Deus leva a sério a sua. Segundo lugar, confia na palavra de Deus. Confia na palavra do Senhor. Ela é imutável e ela é perfeita. Ela é mais atual do que todos os livros que vão ser escritos e publicados amanhã. No sentido contrário, não uses a palavra de Deus a teu belo prazer. Não a torças, porque ela é imutável. Ela tem poder para te gerar. Pela palavra de Deus tudo veio à existência e tudo veio à vida. Não torças a palavra de Deus. Confia nela, porque ela é imutável, mas não a torças. Quero dizer que também é uma tentação fácil. Principalmente quando os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. É uma tentação fácil torcer a palavra quando os planos de Deus se apresentam diferentes dos nossos planos. Mas, quero trazer o terceiro ponto de aplicação aqui. Sujeita os teus planos mutáveis aos planos de Deus, ao plano maior e melhor de Deus, que é soberano, que é imutável e que é bom. Não só o seu plano irá à frente e o teu não, como o dele muda e o teu como o dele não muda e o teu muda, como ele é bom e sabe bem melhor e tem melhor para ti do que tu próprio. Então sujeita os teus planos ao plano maior de Deus, soberano, imutável e bom. Tiago diz: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 a 15. Somos um vapor, mais mutáveis do que uma flor, mais breves, mais instantâneos do que uma flor. A nossa vida é um vapor. Os nossos planos são altamente mutáveis e devem ser depositados debaixo do plano maior e do descanso no Deus maior, no plano maior e melhor do Deus imutável, o nosso Deus. Então, Deus não muda sua essência, Deus não muda seus atributos, Deus não muda a sua palavra e planos. Eu quero avançar. Porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora queria que focássemos a nossa atenção em não sois consumidos. Deus não muda suas promessas. Aquele que não muda a sua essência, seus atributos, sua palavra, seus planos, e diz, eu não mudo. É o mesmo que diz, não sois consumidos. E eu quero afirmar que Deus não muda as suas promessas. Não sois consumidos. Está formulado de forma negativa. Porém, é uma promessa para os filhos de Jacó. Não sereis destruídos. Se nós olharmos o texto, este é um livro que nós já consideramos já há uns 3, 4, 5 anos aqui às sextas-feiras. Este é um texto em que, só muito rapidamente contextualizando, o povo já veio da Babilónia. O povo já veio com Esdras, com Neemias, para Jerusalém. O povo já edificou o segundo templo. Os sacrifícios voltaram. As ofertas voltaram. Mas o que é que nós lemos em Malaquias? Nós vemos sacerdotes corrompidos. Espiritualidade fria. Deus a dizer, quem é que fecha a porta e apaga a luz? Está dito assim.
já não vos posso suportar. Vemos o sacerdócio, os líderes, os guias corrompidos. Vemos o povo adúltero a juntar-se em casamentos mistos, a abandonar as mulheres judias da sua juventude, a serem adúlteros, a trocarem as suas esposas. Este é o contexto. A roubarem Deus, a não darem os dízimos. Este é o contexto. Mas o que é que nós vemos? Apesar de tanto pecado, Deus diz, não sois consumidos. Uma promessa. Deus não muda as suas promessas. Mesmo quando nós mudamos tanto e temos tanto pecado. Israel tinha tanto pecado, diante de tanto amor que tira Israel da Babilónia, tira Judá da Babilónia. A resposta é o quê? Uma espiritualidade fria, morta e pecado. Mas Deus não muda suas promessas. Apesar de nós mudarmos e muito, apesar do povo de Deus responder tão perversamente, Deus não muda as suas promessas. E eu quero aplicar já, até porque o nosso tempo vai avançando e eu não quero que falte nada. Eu quero aplicar já. E eu quero dizer em primeiro lugar, agarra-te às promessas de Deus. Porque elas também não mudam. O Deus que não muda a sua palavra, tem na sua palavra muitas promessas que não mudam. Então agarra-te às promessas de Deus. Spurgeon comparava as promessas de Deus a cheques. Os mais pequenos não sabem o que é que são cheques. Qualquer dia a minha geração não sabe o que é que são cheques. Quase já não se usam cheques. Mas Spurgeon comparava as promessas de Deus a cheques. E Deus se agrada que nós usemos as promessas de Deus. Que nós invoquemos as promessas de Deus. Que nós as lembremos em oração ao Senhor. Que nós levantemos esses cheques no banco do céu. Promessas essas, cheques esses, que terão sempre cobertura e provisão. Não há promessas carecas. Há cheques carecas. Cheques que se depositam e a conta não tem dinheiro para garantir o valor. Mas as promessas de Deus, esses cheques, tu podes ir em oração e dizer, Senhor, tu disseste que eras comigo. Tu disseste que não me abandonas. E tu podes orar assim. Falta-nos ousadia na oração. O salmista, quando ora, nós às vezes até pensamos, parece que ele está a mandar em Deus. Mas não está. Ele está, e Moisés igual. Eu não vou daqui embora, se tu não fores. Tu disseste que vinhas? Isto são as orações que agradam a Deus. Claro, se eu me meter a dizer, eu quero um carro, eu quero aquilo, eu quero estar curado. Vamos lá ver se Deus prometeu mesmo isso. Tão específico. Assim. É melhor sujeitarmos de outra forma a Deus. Também há muito tipo de ousadia. Mas há uma santa ousadia de imitar David e de imitar Moisés. De chegar a Deus e dizer, Senhor, tu prometeste que eras comigo. Tu prometeste que me santificavas. Tu prometeste que me ajudavas a ultrapassar este pecado, esta tentação. E Ele isso prometeu mesmo. E essas promessas sempre terão provisão. Esses cheques sempre terão cobertura. Nós não temos, porque não pedimos, diz Tiago em 4:2. Não tendes porque não pedis. Nós não temos porque não pedimos. Segunda aplicação. Confia nas promessas de Deus, em primeiro lugar, que não mudam. Em segundo lugar, cumpre as tuas promessas. Cumpre as tuas promessas. E aqui eu quero derivar em dois aspectos específicos. Em primeiro lugar, matrimónio e casamento. Os votos não são uma parte bonita da cerimónia apenas. Os votos são em si mesmos a cerimónia e o chamado casamento religioso. Quero repetir. Os votos não são uma parte adicional e bonita da cerimónia. Os votos são em si o casamento. O casamento pode ter uma pregação maior, menor, de 5 minutos, de 1 hora. Pode ter muita música, pode ter pouca música. Pode ter uma oração, pode ter 20 orações. Tudo isto é perfeito e pode acontecer. Mas o casamento em si são os votos. O casamento em si são os votos. Onde os noivos se prometem e comprometem mutuamente e para sempre, convocando testemunhas e convocando Deus para isso.
tornando esses votos uma promessa imutável. O casamento são os votos, em que Deus é convocado como testemunha e como abençoador, e as pessoas são chamadas a alegrarem-se e a testemunharem e a servirem testemunhas. Eu quis vir a este assunto e o texto de Malaquias dá-me respaldo. No capítulo 2, há duas coisas que Deus diz. Em primeiro lugar, que odeia o repúdio, que odeia que alguém traia esta aliança, esta promessa. E em segundo lugar, Deus diz que eu sou testemunha. Estava a dizer aos homens que estavam a abandonar as mulheres de Israel. Eu sou testemunha. Eu vi. Eu estava lá. Eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, isto é para todos. Eu não estou a dizer isto só para os que são casados, mas tem uma aplicação particular para mim e para todos os que são casados. Tem uma aplicação também para todos os que não são casados. Particularmente para o Joel, que vai casar daqui a 15 dias. Para a Susana, quando ouvir o vídeo. Mas para todos aqueles que estão em preparação e que esperam e buscam um dia casarem-se. É para todos nós. Nós devemos honrar esta aliança, esta promessa, assim como devemos honrar todas as promessas que fazemos no casamento, uns aos outros. Que fazemos ao nosso cônjuge. Devemos honrar essas promessas. Em segundo lugar, segundo tema, na educação dos filhos, cumpra as tuas promessas. Ou será melhor não prometer? Cumpra as tuas promessas. Ou então é melhor não prometer. Voltaremos a este tópico já na segunda, já no próximo ponto. Na educação dos filhos, cumpra as tuas promessas. Ou então é melhor não prometer. Então, Deus não muda as suas promessas. Deus é imutável. Quinto lugar, Deus não muda suas ameaças. Deus não muda suas ameaças. A promessa anterior, não sereis consumidos, presume a possibilidade de uma ameaça. Não sereis consumidos, é uma promessa construída na negativa e presume uma ameaça. O que é que aconteceu às nações que Deus ameaçou? Deus não muda suas ameaças. O que é que aconteceu às nações que Deus ameaçou? Às nações que Deus disse mesmo e que jurou destruir. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Responda a Faraó. Responda a Faraó do meio do mar. Responda a qualquer outro inimigo de Deus e do povo de Deus. Responda do abismo. Quero afirmar que o inferno é real e nunca se apaga. E o inferno será uma prova da imutabilidade de Deus. Um Deus que não muda as suas ameaças. Um Deus que continua e continuará para sempre irado contra o pecado e contra os pecadores. Deus não muda as suas ameaças. Sabem quem é que falou mais de inferno na Bíblia? Jesus. Somarmos todos, podemos chamar todos os profetas. Não conseguem falar tanto do inferno como Jesus sozinho. Jesus avisou que o inferno é real. Ali haverá pranto e ranger de dentes, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus repetiu isto várias vezes, porque é real. Porque era real. Porque era e porque é real. Deus não muda as suas ameaças. Quero aplicar também já. Leva a sério as ameaças de Deus, em primeiro lugar. Leva a sério as ameaças de Deus. As suas ameaças são tão reais como as suas promessas. O inferno é tão real como o céu. O inferno é tão real como o céu e as suas promessas são tão reais quanto as suas ameaças. Então leva a sério as ameaças de Deus. Arrepende-te. Crê no Senhor Jesus Cristo. Confia nele de todo o coração. Abraça-o pela fé. Confia na sua obra perfeita. Senão, serás destruído e consumido para sempre. Há um outro texto que se aplica não só aos perdidos, mas se aplica a todos. A horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito aos Hebreus. Leva a sério as ameaças de Deus. Deus não muda as suas ameaças. Segundo lugar, cumpra as tuas ameaças.
Ou tornando mais simpática a formulação das minhas palavras, cumpre os teus avisos. Cumpre os teus avisos. E é aqui que eu queria voltar à questão dos nossos filhotes. Educar implica dizer não. Educar implica avisar. Implica levar alguns avisos ignorados pelos nossos meninos. Não é, meninos? Alguns avisos são ignorados. Não é, André? O André está a interagir diretamente comigo, ou estava. Mas não é só o André, todos os meninos e meninas ignoram alguns avisos, alguns sinais vermelhos, alguns até vermelhos fluorescentes. E educar implica dizer que não, implica avisar e implica levar alguns desses avisos às suas consequências. Cumpre o que avisas. Ouviste, Samuel? É nesta altura que a Diana está a dizer. A Diana, durante alguns segundos, também pode pregar. Ouviste, Samuel? Cumpre as tuas ameaças. Estamos a rir, mas o assunto é sério. Existiu uma vez na Terra um pai perfeito e um filho perfeito. No jardim, Jesus orou. Jesus nunca pecou. E Jesus é o filho de quem Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Já existiu um filho perfeito. E esse filho perfeito orou a um pai perfeito. E a resposta foi não. Portanto, educar implica dizer que não. Passa de mim este cálice. E a resposta foi não. E era um filho perfeito que nunca pecou a pedir. Portanto, educar implica dizer que não. Muito mais quando são filhos imperfeitos. Que fazem muitas traquinices. Como nós também fizemos. Então, educar implica cumprir os avisos ou as ameaças que nós fazemos. Vamos avançar. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No último ponto, queria que nós focássemos a nossa atenção, ó filhos de Jacó. Sexto lugar, Deus não muda o alvo das suas bênçãos. Deus não muda o alvo do seu amor. Há alguns para quem Deus tem ameaças que não mudam. E há alguns para quem Deus tem promessas que não mudam. E os filhos de Jacó são abençoados com a promessa de não serem consumidos. Deus não disse todos deixarão de ser consumidos. Porque eu, Senhor, não mudo, vós, filhos dos homens, não sereis consumidos. Não está escrito isso. O que está escrito é: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há um povo que recebe as promessas imutáveis. Há povos rebeldes que receberão ameaças que não mudam. Eu quero focar a nossa atenção afirmando que Deus não muda o alvo das suas bênçãos. Quem são os filhos de Jacó? Quem são os filhos de Jacó? Jacó, aquele que não tinha herança por nascimento, mas já recebeu de outro, no caso de Esaú. Somos nós, que também não tínhamos salvação por nascimento, mas já recebemos de outro, de Jesus. Os filhos de Jacó são os filhos de Isaac, o filho da promessa, o verdadeiro símbolo da descendência de Deus. Os filhos de Jacó são os filhos de Abraão, o pai da fé. Os filhos de Jacó são então os crentes, os filhos de Deus. Somos nós, o seu povo, a sua família, todos os que confiamos no Senhor. Os filhos de Jacó são aqueles que Ele escolheu. Os filhos de Jacó são os eleitos. São aqueles que Ele predestinou. Olhem o que é que diz o texto que o Timóteo considerou connosco quando falou do Deus soberano. Em Romanos 9. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dita a ela, a mãe, a Rebeca: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó, odiei Esaú. Amei Jacó, odiei Esaú. Promessas imutáveis: não serás consumido, ó Jacó. Ameaças imutáveis: serás destruído para sempre. Nunca te levantarás, ó Esaú. Aleluia! Obrigado. Obrigado, Senhor. Está em Romanos 9, 11 a 13. Aplicação. Quero também aplicar aqui. Confia, se és um filho, se és crente,
Se confias em Jesus, se és salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, confia e descansa plenamente na salvação que o Senhor te dá. Porque também isso não muda. Descansa na salvação que Deus te dá, porque isso não muda. Podes ter certeza, foi por graça e será por graça até o fim. Não muda. Salvo uma vez, salvo mesmo. Salvo uma vez, verdadeiramente salvo. Verdadeiramente salvo. Verdadeiramente salvo pelo imutável Deus, com uma salvação perfeita, completa e imutável. Queria também ler aqui um versículo. Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim. Todos os filhos de Jacó virão a mim. Estou a honrar a palavra dizendo assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Podes descansar na salvação de Deus. Podes descansar na maior das promessas de que Ele te salva, de que estás perdoado, de que o seu sangue, de que o sacrifício que nós recordamos e que celebramos há pouco é mais do que suficiente, é perfeito, é pleno e te salva. Nenhuma há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é por obras, não é por tu falhares nas obras, não é por tu reconheceres ao ouvires esta mensagem: Senhor, ajuda-me a honrar a minha palavra, não quero mentir. Isso é uma prova de que és filho, não uma prova de condenação. Não é por obras, nem por falta de obras. É pela obra e pelo serviço e pelo sacrifício de Jesus, nosso único profeta, sacerdote e rei, Jesus. Então confia, de maneira nenhuma vos lançarei fora. Ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Ninguém, estamos na mão de Deus. Deus não muda o alvo das suas bênçãos. A sua salvação é imutável. Conclusão: Deus salva porque Deus não muda. É isso que diz este versículo. Pequeninos, olhem para mim. Deus salva porque Deus não muda. É isto que quer dizer este versículo. Por isso, diz o texto. E eu quero enfatizar, só por isso. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso, porque Ele não muda. Só por isso. Deus salva porque não muda. Se Deus mudasse, jamais nos salvaria. Se Deus mudasse, jamais nos salvaria. Mas há um versículo 2 que eu gosto muito e que dizem assim os versos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Novas não é que mudam, é que não têm fim, é que não se esgotam, é que nunca mudam e sempre existem. As tuas misericórdias, como também já oramos, são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, ó Senhor. Que louvemos, adoremos o Senhor por isso. Conclusão: Jesus veio e veio salvar porque Deus não muda. Jesus veio porque Deus não muda. E nós não temos tempo, mas este texto é maravilhoso. Sabem porquê é que este texto é maravilhoso? Se vocês olharem para o versículo 1, olhem o que é que diz o versículo 1. Ouçam-me com atenção. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que este último livro da Bíblia, do Velho Testamento, desculpem, antes de vir Jesus, é o último profeta levantado por Deus. O que é que está aqui a dizer? Está a dizer que Deus enviaria o seu anjo e que prepararia o caminho do Senhor e que o Senhor viria ao seu templo, viria a Jerusalém, viria à sua cidade. O que é que este texto está a dizer? Está a dizer que Deus ia enviar, capítulo 4 diz no versículo 5, envia o profeta Elias, no espírito de Elias. O que é que está no fim do Velho Testamento? Deus vai se calar 4 séculos. Deus vai abandonar Israel temporariamente. E o que é que Deus está a dizer? Está a deixar uma promessa. Eu envio o meu mensageiro, eu envio o meu anjo a preparar o caminho. Eu envio Elias e depois virá o Senhor ao seu templo. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que vai enviar João Batista. Lembram-se quando falámos de Deus Criador? João capítulo 1. Lemos sobre Jesus
e sobre o testemunho de João Batista. Este é um texto espelho do texto que eu abordei da última vez. Porque Deus não muda. Deus envia Jesus. E é maravilhoso ler este texto hoje, considerar este texto hoje, porque nós, 2000 anos depois de Jesus vir, quase 2400 anos aproximadamente depois deste texto ser escrito, nós podemos testificar, adorar e exaltar e dizer: aquele que ali afirmou que não muda mesmo. Ele enviou o mensageiro João Batista. E ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. Jesus já veio. E é por isso que nós estamos aqui. Só por isso. Jesus veio porque Deus não muda. E Ele prometeu, e eis Jesus, Ele veio. Jesus já veio. É por isso que estamos aqui. É isso que nós lembramos todos os domingos. É isso que nos dá esperança. É isso que nos dá certeza e ousadia de chamar Deus de Pai. É isso que nos dá a comunhão espiritual e plena uns com os outros e com Deus. E é isso também que, de uma forma mais sensível, nós lembramos no Natal. Recordamos de uma forma mais acentuada que Deus enviou Jesus. Que Jesus se despiu de glória e se vestiu de barro. Que se fez um de nós. Que encarnou. Que nasceu. Cresceu. Viveu. Morreu. Ressuscitou. E voltou à sua glória. Tudo por nós e em nosso lugar. Tudo em obediência ao Pai que promete e ao Pai que cumpre. O Deus que não muda. Isto é Natal. É isto que nós lembramos. Jesus veio porque Deus não muda. Deus não muda as suas palavras, nem muda as suas promessas. Deus não muda. Por fim, quero afirmar: confia naquele que não muda. Mas adora aquele que não muda. Tu podes confiar, Ele é uma rocha firme. Tu deves adorá-lo. Ele é digno disso. E quando a mudança chegar, porque vai chegando, muitas mudanças chegam e nós não as queríamos. Muitas não estávamos à espera. Muitas não estávamos preparados para receber. Mas mesmo nessas mudanças más, espera e confia naquele que é uma rocha firme. Aquele que não se move nem muda. Os grandes montes mudam, mas a nossa rocha não. Ele é uma rocha inabalável. Ele é imutável. E Ele é o mesmo na nossa prova, na nossa dificuldade, na nossa angústia. No nosso gemido. Nós possamos ser como o salmista. Possamos orar e clamar, gemer, suplicar como o Salmo 2, como o Daniel tão bem nos sintetizou. E possamos acabar a nossa oração certos e confiados naquele que não muda. O Deus que criou os montes, os céus que mudarão. É o Deus que não muda. Ele é firme mesmo na mudança na nossa vida. E aquele que não muda também é a única solução para tu mudares. Todos nós vamos mudar muitas vezes. Todos nós temos muito ainda que mudar. Todos nós temos muito que crescer e mudar em muitos sentidos e muitas vezes. Nós precisamos de mudar. Não somos perfeitos, não somos Deus. Precisamos de mudar e queremos mudar bem, para melhor. E para isso precisamos de Deus. O Deus que não muda é a nossa única esperança para mudar para melhor. Ao crescermos em intimidade com Deus, no conhecimento de quem Ele é, que nós possamos ser moldados e mudados por Ele, crescendo como seus imitadores. E crianças, pequeninos, vocês vão crescer e mudar tantas vezes e de tantas maneiras. Vão crescer tanto, mudar tanto, vão ser sujeitos a tantas mudanças, que o vosso olhar esteja em Deus que não muda. Os vossos papás mudam. Os vossos papás falham. Deus não muda nem falha. Lembrem-se dele. Lembrem-se dele. Que todos nós, juntos, possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor que não muda. Que assim seja. Amém.